Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o capítulo 13 e o último do livro Sermões de Spurgeon sobre as Parábolas. Se este projeto tem sido uma bênção para você, lembre-se de curtir, comentar, seguir o canal para não perder os próximos projetos. Obrigada. Capítulo 13. Um sermão para o pior homem na terra. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18:13. Embora tivesse ido ao templo para orar, o fariseu era culpado por não ter orado. Não há oração em tudo o que ele disse. Há excelência no publicano em ele ter subido ao templo para orar e realmente o fez. Não há nada além de oração em tudo o que ele proferiu. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. É, do começo ao fim, uma oração pura e autêntica. Foi culpa do fariseu que, quando se dirigiu ao templo para orar, esqueceu-se de uma parte essencial da oração, que é a confissão de pecado. Falou como se não tivesse pecados a confessar, mas sim muitas virtudes a exibir. É qualidade primordial da devoção do publicano que ele tivesse confessado suas faltas. Sim, seu discurso estava cheio de confissão. Do começo ao fim, continha o reconhecimento de sua culpa e um apelo à graça do Deus misericordioso. A oração do publicano é admirável por sua plenitude de significado. Um expositor bíblico a chama de Santo Telegrama. E certamente ela é tão compacta e curta, tão livre de palavras supérfluas, que merece ser chamada assim. Não vejo como ele poderia ter expressado o que queria dizer de forma mais completa ou mais breve. No original grego, há ainda menos palavras do que em português. Oh, que o homem aprendesse a orar com menos linguagem, com mais significado. Que coisas grandiosas estão encerradas nessa curta petição. Deus, a misericórdia, o pecado, a propiciação e o perdão. Ele fala de questões importantes e nenhuma frivolidade é considerada. Não tem nada com jejuar 2 vezes por semana ou com a entrega do dízimo e outras coisas secundárias. Trata de assunto de ordem superior. Seu trêmulo coração se move entre as sublimidades que apoderam dele e fala em tons consistentes com isso. Trata com as coisas mais elevadas que podem haver, suplica por sua vida, por sua alma. Onde poderia encontrar temas de mais peso, mais vitais aos seus interesses eternos? Não está brincando de orar, mas implora em impressionante diligência. Sua súplica subiu depressa a Deus e ele rapidamente conquistou sua petição com o céu. A misericórdia lhe garantiu plena justificação. A oração agradou de tal forma ao Senhor Jesus Cristo que a ouviu, que ele condescendeu em ser o artista, fazendo o croquis do pedinte. Digo que a oração em si mesma foi tão agradável ao gracioso Salvador que ele nos conta como ela foi apresentada. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. Lucas, de acordo com a tradição, era de alguma forma um artista tanto quanto um médico. Tem muito cuidado de colocar sua pintura na Galeria Nacional de Arte dos Homens Salvos pela Graça Soberana. Aqui temos o retrato de um homem que chamou a si mesmo de o pecador, que poderia ser colocado como um padrão para os santos. Alegro-me em ter o divino croquis desse homem para que eu possa ver a forma corpórea de sua devoção. Mais alegre ainda em ter sua oração para que possamos examinar o cerne de sua súplica. O desejo do meu coração nesta manhã é que possamos buscar a misericórdia de nosso Senhor, como fez esse publicano,
e que voltemos às nossas casas justificados. Não peço que homem algum use as mesmas palavras, que ninguém lhes atribua valor supersticioso. Infelizmente, essa oração tem sido usada de modo tolo e irreverente, bem como tem sido quase observada como um tipo de encantamento. Alguns dizem: podemos viver como quisermos, pois somente teremos de dizer: Deus, sê misericordioso comigo, quando estivermos morrendo e tudo ficará bem. Esse é um uso maldoso e inadequado da verdade do Evangelho. Sim, transforma a verdade em mentira. Se vocês escolherem assim perverter a graça do Evangelho para sua própria destruição, seu sangue recairá sobre suas próprias cabeças. Podem não ter tempo no qual murmurar até mesmo essa breve sentença, ou, se o tiverem, as palavras poderão não vir de seu coração, e assim morrerão em seus pecados. Suplico-lhes, não abusem da paciência divina. Porém, se além do coração do publicano assumirmos a atitude dele, se com o espírito do publicano pudermos usar suas palavras, então haverá graciosa aceitação e iremos para casa justificados. Se esse for o caso, haverá um tempo majestoso hoje, pois os anjos se regozijarão com os pecadores reconciliados com Deus e levados a conhecer, em sua própria alma, a ilimitável misericórdia do Senhor. Ao pregar sobre este texto, vou me esforçar em lhes trazer seu espírito em maior profundidade, que possamos ser ensinados pelo Espírito para que aprendamos as 4 lições que dele advêm. Número 1. A primeira é esta: o fato da pecaminosidade não ser motivo para desespero. Nenhum de vocês precisa dizer: sou culpado, portanto não posso me aproximar de Deus. Sou tão grandemente culpado que seria muita ousadia para mim pedir misericórdia. Repudiem tais pensamentos. Meu texto e outros milhares impedem o desespero. Pois, inicialmente, esse homem, que era pecador, ainda assim ousou se aproximar do Senhor. De acordo com a nossa versão, ele disse: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que ele quis dizer era enfaticamente que era o pecador, e não apenas um pecador. O fariseu, acolá, era o santo de sua era, mas esse publicano, que se manteve afastado do lugar santo, era o pecador. Se não houvesse outro pecador no mundo, ele ainda assim o seria. E em um mundo de pecadores, ele era um ofensor proeminente, o pecador dos pecadores. Enfaticamente aplica a si mesmo o título de culpado. Assume o principal lugar de condenação e ainda assim clama: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Agora, se você se reconhece como pecador, pode suplicar a Deus, contudo, se lamentar que não é apenas um pecador, mas o pecador, com o artigo definido, o pecador acima de todos os outros. Poderá mesmo assim esperar na misericórdia do Senhor. O pior, o mais profano, o mais terrível dos pecadores pode se arriscar, como fez esse homem, a se aproximar do Deus de misericórdia. Sei que parece uma ação ousada, portanto deve ser feita pela fé. Sobre qualquer outra base, exceto o da fé da misericórdia divina, você, que é pecador, não deve se arriscar a aproximar-se do Senhor, senão será encontrado culpado de presunção. Todavia, com o seu olhar fixo na misericórdia, você poderá ficar corajosamente confiante. Creia na grande misericórdia de Deus, e embora seus pecados sejam abundantes, você descobrirá que o Senhor o perdoará abundantemente. Embora eles manchem seu caráter, o Senhor os apagará. Mesmo que sejam vermelhos como o escarlate, o sangue de Jesus os tornará brancos como a neve. A história do fariseu e do publicano pretende lhes ser um exemplo encorajador. Se esse homem, que era o pecador, encontrou perdão, assim será com vocês, se o buscarem como ele.
Um pecador se aproximou de forma tão adequada, por que seria diferente com vocês? Venham e testem, e vejam se o Senhor não prova que, também no seu caso, sua misericórdia dura para sempre. A seguir, lembre-se de que não apenas encontra um encorajamento em observar o pecador que buscou seu Deus, mas também no Deus a quem ele buscou. Pecador, a grande misericórdia no coração do Senhor. Quantas vezes esse versículo ressoou como um coro nas canções do templo? Pois sua misericórdia perdurará, sempre fiel e certa será. A misericórdia é um atributo especialmente glorioso de Jeová, o Deus vivo. O Senhor é misericordioso e compassivo. É longânimo e assaz benigno. Vocês não percebem o quanto isso deveria alegrá-los? Os pecadores deverão estar necessitados para a graça ter de ser concedida. Como o Senhor pode exibir sua misericórdia se não for para com o culpado? A bondade é para as criaturas, mas a misericórdia é para pecadores. Pode haver amor pelas criaturas não caídas, mas não pode haver misericórdia. Os anjos não são recipientes adequados desta. Não precisam dela, porque não pecaram. A misericórdia entra em ação depois de a lei ser quebrada, não antes disso. Entre os atributos, ela é a última que encontrou um escopo para si. Por assim dizer, é o Benjamim e o amado atributo de Deus. Ele tem prazer na misericórdia. É só com o pecador que Deus pode ser misericordioso. Você ouviu, pecador? Assegure-se de aprendê-lo. Se há misericórdia sem limite no coração de Deus, e ela só pode ser exercida em favor do culpado, então você é a pessoa para recebê-la, pois é culpado. Então venha e deixe que ela o envolva como uma vestimenta neste dia e que cubra toda a sua culpa. O deleite de Deus na misericórdia não lhe prova que a pecaminosidade não é razão para o desespero? Além disso, a concepção da salvação implica em esperança para pecadores. Essa salvação que lhes pregamos todos os dias é alegre notícia para o culpado. A salvação pela graça implica que os homens são culpados. Não significa recompensa para o justo, mas a purificação do injusto. É direcionada para o pecador, o perdido, o destruído, e as bênçãos que traz de misericórdia perdoadora e graça purificadora devem ser para o culpado e impuro. Os sãos não precisam de médico. O médico tem seus olhos voltados ao doente. As esmolas são para os pobres, o pão para o faminto, o perdão para o culpado. Ó, vocês que são culpados, vocês são os homens a quem a misericórdia busca. Estavam diante dos olhos de Deus quando ele enviou seu Filho ao mundo para salvar pecadores. Desde o início da redenção até a sua concretização, o olhar divino estava sobre o pecador e não naqueles merecedores. O próprio nome de Jesus nos diz que ele deve salvar o seu povo dos pecados dele. Permitam-me ir além e dizer que, à medida que a salvação de Deus é grandiosa, ela deve ser planejada para encontrar grandes pecados. Ó senhores, Cristo teria derramado o sangue de seu coração por pecados insignificantes e veniais que poderiam ser lavados por nossas lágrimas? Vocês acham que Deus daria seu filho amado para morrer por mera superfluidade? Se o pecado fosse uma questão pequena, um pequeno sacrifício seria suficiente. Vocês acham que a expiação divina foi feita apenas para ofensas mínimas? Jesus morreu por pequenos pecados e deixou os maiores sem expiação? Não. O Senhor Deus mediu a imensidão de nosso pecado e o descobriu mais alto que o céu, mais profundo que o inferno e mais amplo que o infinito. Portanto,
Ele entregou o tão grande Salvador. Ele deu seu Filho unigênito, um sacrifício infinito, uma expiação imensurável. Com tais espasmos e dores de morte, como jamais poderão ser plenamente descritos, o Senhor Jesus derramou sua alma em sofrimentos desconhecidos, para que pudesse prover uma grande salvação para o maior dos pecadores. Vejam Jesus na cruz e aprendam que toda forma de pecado e blasfêmia será perdoada ao homem. O fato da salvação, a grande salvação, deve afastar a própria noção de desespero de cada coração que ouve dela. A salvação que é para mim, pois estou perdido, uma grande salvação que é para mim, porque sou o maior dos pecadores. Ó, ouçam minhas palavras no dia de hoje. É a palavra de amor de Deus e ela tine como um sino de prata. Ó, amados ouvintes, choro por vocês e mesmo assim tenho vontade de cantar o tempo todo, pois fui enviado a proclamar a salvação do Senhor para o pior de todos vocês. O Evangelho é de forma especial, definitiva e distinta dirigido a pecadores. Ouçam isto. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Evangelho é como uma carta redigida em manuscrito claro e legível, e se vocês lerem seu destinatário, descobrirão que ela discorre assim: ao pecador. Ó pecadores, a vocês é enviada a palavra dessa salvação. Se você é um pecador, você é a pessoa a quem o Evangelho foi dirigido. E eu, com isso, não quero dizer meramente o pecador cortês e nominal, mas aquele totalmente rebelde, um transgressor contra Deus e contra o homem. Ó pecador, apodere-se do Evangelho com entusiasmo alegre e clame a Deus por misericórdia agora mesmo. Pelos pecadores ele sofreu indizíveis agonias. Duvidas que seja pecador? Se sim, a Deus esperança. Porém, se crês no que está escrito, todos são culpados, mortos no pecado. Olha para aquele crucificado e a esperança elevará tua alma. Se você pensar nisso novamente, deve haver esperança para os pecadores, porque as grandes ordenanças do Evangelho se aplicam melhor a pecadores. Ouçam, por exemplo, esta palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. Quem, além do culpado, pode se arrepender? Quem pode se converter, senão aqueles que estão na trilha errada e, portanto, precisam voltar? O texto a seguir é evidentemente dirigido àqueles que não são bons em nada. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A própria palavra arrepender indica que foi endereçado àqueles que pecaram e que isso o atraia à misericórdia. Assim, você está comprometido em crer no Senhor Jesus Cristo. Agora, a salvação pela fé deve ser para o culpado, pois o caminho de vida para o inocente é pela perseverança nas boas obras. A lei diz: faze isto e viverás. O Evangelho fala da salvação por meio da fé, porque essa é a única forma possível para aqueles que quebraram a lei e estão condenados por isso. A salvação é pela fé, para que possa ser pela graça. Creia e viva, creia e viva, creia e viva. Essa é a nota festiva da livre graça. Que vocês conheçam o jubiloso som e assim sejam abençoados. Que vocês, que são pecadores, ouçam o chamado como dirigido particularmente a vocês.
Estão afundados até o pescoço na lama do pecado, mas a mão poderosa se estende para os libertar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se precisam de outro argumento, e espero que não, eu proporia este: grandes pecadores já foram salvos. Todos os tipos de pecadores estão sendo salvos hoje. Que maravilhas alguns de nós contemplaram! Quantas maravilhas têm sido efetuadas neste tabernáculo? Ouviu-se um homem em uma reunião de oração, suplicando em tom mais alto que o normal. Ele era marinheiro, por isso sua voz atingiu as notas dos rugidos dos vagalhões. Certa senhora sussurrou para sua amiga: Este é o capitão Fulano? Sim, disse a outra. Por que você pergunta? Porque, respondeu, a última vez que ouvi essa voz, os xingamentos gelaram meu sangue. Os palavrões eram muito terríveis. Poderia ser o mesmo homem? Alguém observou. Vá e lhe pergunte. Timidamente a senhora disse: O senhor é o mesmo capitão Fulano que eu vi xingando nas ruas perto de minha casa? Bem, disse ele, sou a mesma pessoa e ainda assim, graças a Deus, não sou o mesmo. Ó, irmãos, assim eram alguns de nós, mas fomos lavados, fomos santificados. As maravilhas da graça pertencem a Deus. Outro dia, eu lia uma história de um velho pastor de ovelhas que jamais frequentara um local de adoração. Porém, quando seus cabelos ficaram brancos e ele estava próximo à morte, foi atraído a uma capela metodista por curiosidade, e tudo se fez novo para ele. Mesmo sendo um senhor idoso e insensível, viram-no derramar lágrimas durante o sermão. Ele tivera um vislumbre de esperança. Viu que havia misericórdia até mesmo para ele. Agarrou-se à vida eterna de uma vez. Foi grande a surpresa quando ele foi visto na capela e maior ainda quando, na segunda-feira à noite, foi visto na reunião de oração. Sim, e também quando foi ouvido, pois caiu sobre seus joelhos e louvou a Deus por ter encontrado misericórdia. Vocês se espantam que os metodistas tivessem gritado: Bendito seja o Senhor? Onde for que Cristo seja pregado, os mais perversos homens e mulheres são levados a sentar-se aos pés do Salvador, vestidos em perfeito juízo. Meu ouvinte, por que não seria assim com você? De muitas formas, temos provas cabais do fato de que a pecaminosidade não é motivo para o desespero. Número 2. Agora preciso prosseguir para a minha segunda observação. O senso de pecaminosidade não confere direito à misericórdia. Vocês devem estar se perguntando por que menciono essa verdade evidente, mas preciso fazê-lo por causa de um erro comum que traz grande dano. Esse homem estava tão sensível ao seu pecado que chamou a si mesmo de pecador, mas não ressaltou seu senso de pecado como razão pela qual devesse encontrar misericórdia. Há uma inventividade no coração do homem, nada menos que diabólica, pela qual ele deseja, se puder, transformar o próprio evangelho em um fardo de escravidão. Se pregamos a pecadores para que possam vir a Cristo em toda sua angústia e miséria, alguém diz: Não me sinto pecador como eu deveria. Não sinto aquelas convicções das quais você fala, portanto não posso ir a Jesus. Essa é uma terrível distorção do que dizemos. Não intentamos insinuar que convicções, dúvidas e o desânimo conferem ao homem o direito à misericórdia e que sejam preparações necessárias à graça. Assim, desejo que vocês aprendam que o senso de pecado não dá ao homem o direito à graça.
Se a profunda percepção de pecado habilitasse o homem à misericórdia, seria como virar essa parábola de cabeça para baixo. Vocês supõem que esse publicano fosse, no final das contas, um fariseu disfarçado? Imaginam que ele, na realidade, queria implorar: Deus, tem misericórdia de mim, porque sou humilde e modesto? Teria ele dito em seu coração: Senhor, tem misericórdia de mim, porque não sou um fariseu e estou profundamente abatido por conta dos meus maus caminhos? Isso provaria que ele era um fariseu em seu coração. Se você gera justiça a partir de seus sentimentos, está igualmente fora do caminho verdadeiro, como se tivesse gerado justiça a partir de suas obras. Quer sejam obras ou sentimentos, qualquer coisa em que se apoie como uma reivindicação para a graça é um anticristo. Você não será mais salvo por causa da consciência de sua miséria do que seria pela consciência de seus méritos. Não há virtude tanto em um quanto no outro. Se você constituir suas convicções com seu Salvador, estará tão certamente perdido quanto se tivesse transformado suas cerimônias em salvadoras. O publicano confiou na misericórdia divina e não em suas próprias convicções, e você deve fazer o mesmo. Imaginar que um terrível senso de pecado se constitui em reivindicação da misericórdia seria como premiar o grande pecado. Certas pessoas que buscam a Deus pensam: nunca fui um bêbado, ou falei palavrões, ou fui sexualmente impuro, mas quase desejo que tivesse sido para que pudesse me sentir como o principal dos pecadores e assim ir a Jesus. Não desejem coisa tão atroz. Não há nada de bom no pecado de maneira alguma. Agradeçam a Deus por terem sido preservados das formas mais grosseiras do vício. Não imaginem que o arrependimento é mais fácil quando o pecado é mais flagrante, porque o contrário é a verdade. Creiam que não há vantagem em ser um horrível ofensor. Você já tem pecados suficientes. Ser pior não seria melhor. Se as boas obras não o ajudam, certamente as más também não o fariam. Vocês, que têm sido morais e excelentes, deveriam clamar por misericórdia e não serem tolos em imaginar que pecados maiores o auxiliariam a estarem mais preparados para o arrependimento. Venham como estão, e, se seu coração for empedernido, confessem isso como um de seus maiores pecados. Um senso mais profundo de pecado não lhes confere direito à misericórdia de Deus. Vocês não têm qualquer direito à misericórdia, exceto aquele que a misericórdia lhes dá. Mesmo que suas lágrimas corressem para sempre, que seu pesar não conhecesse descanso, você não teria direito à soberana graça do Deus que terá misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Desse modo, queridos amigos, lembrem-se, se começamos a pregar a pecadores que eles devem ter certo senso de pecado e certa medida de convicção, tal ensinamento afastaria o pecador do Deus em Cristo e o direcionaria a si mesmo. O homem logo começará a dizer: Estou de coração partido? Sinto o peso do pecado? Essa é só mais uma forma de olhar para si próprio. O homem não deve olhar para si a fim de encontrar motivos para a graça divina. O remédio não está no assento do doente, está nas mãos do médico. O senso de pecado não é uma reivindicação, mas, sim, uma dádiva que o bendito Salvador, que está exaltado nas alturas, conceda arrependimento e remissão de pecados. Estejam de sobreaviso sobre qualquer ensinamento que os faça olhar para si mesmos por ajuda, mas apeguem-se àquela doutrina que volta seu olhar somente para Cristo. Quer reconheça ou não, você é um pecador perdido e arruinado, que merece somente ser lançado nas chamas do inferno para sempre.
Confesse isso, mas não peça para ficar enlouquecido por essa percepção. Venha a Jesus como está e não espere que haja uma preparação a partir de suas misérias. Olhe para Jesus e para Ele somente. Se cairmos na noção de que certo senso de pecado tem um apelo diante de Deus, estaremos colocando a salvação sobre outro fundamento que não a fé. E esse é um falso fundamento. A base da salvação é: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma fé simples no Senhor Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Mas dizer: serei salvo porque estou terrivelmente convicto do pecado e levado ao desespero, não é falar como o Evangelho, mas delirar no orgulho de um coração incrédulo. O Evangelho é que você creia em Cristo Jesus, que se livre de si mesmo e dependa somente dele. Você diz: sinto-me tão culpado? E certamente é culpado, quer o sinta ou não, e é ainda mais culpado do que possa imaginar. Venha a Cristo porque é culpado, não porque foi convencido a vir por reconhecer sua culpa. Não confie em si próprio, nem mesmo na sua percepção de necessidade. Um homem pode ter uma percepção de enfermidade muito antes de conseguir a cura para ela. A lupa da convicção revela as manchas em sua face, mas não pode removê-las. Você não poderá encher suas mãos ao colocá-las em seus bolsos vazios e sentir quão vazios estão. Seria muito mais sábio mantê-las fora e receber o ouro que seu amigo tão liberalmente lhe concede. Ó Deus, se propício a mim, pecador. É a forma correta de dizê-lo, e não: Deus, se propício a mim, porque sinto suficientemente minha pecaminosidade e a lamento adequadamente. Número 3. Minha terceira observação é essa: o conhecimento de sua pecaminosidade guia os homens à ação correta. Quando um homem compreende, pelo Espírito Santo, que é um pecador, então, por certo instinto da nova vida, ele faz a coisa certa da forma correta. Esse publicano nem sempre ia ao templo e não havia aprendido a ortodoxia do comportamento. É fácil entender como todos nós o fazemos atualmente em nossos templos. Retire seu chapéu, coloque-o em frente a seu rosto e leia o nome e o endereço do fabricante. Depois, assente-se e, no momento certo, incline-se para a frente, cobrindo seus olhos e, além disso, levante-se quando o resto da congregação o fizer. As pessoas fazem assim como se tivessem sido movidas por maquinário. No entanto, não oram como deveriam orar, nem se prostram diante de Deus quando a adoração está sendo oferecida. Esse publicano é fora de série, não segue as prescrições e tem maneirismos próprios. Primeiramente, em vez de aproximar-se, ele se manteve à distância. Não ousou achegar-se até onde a pessoa mais respeitável, o fariseu, estava se exibindo, pois não se sentia digno. Deixou um espaço entre si e Deus, uma abertura para o mediador, um espaço para o advogado, um lugar para o intercessor se interpolar entre ele e o trono do Altíssimo. Do mesmo modo, o homem sábio permanece distanciado porque, por esse meio, ele pode se aproximar na pessoa de Jesus. Além disso, não levantaria muito seus olhos ao céu. Parece ser natural levantar suas mãos em oração, mas ele sequer levantaria seus olhos. O levantar dos olhos é muito apropriado, não é? Porém, ainda mais adequado é que o pecador não levante seus olhos. Seu olhar abaixado significa muito. Nosso Senhor não diz que ele não conseguia erguer os olhos, mas que ele não o faria. Ele podia olhar para cima,
porque em seu espírito erguia o olhar enquanto clamava: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Mas não o faria, porque parecia indecoroso que olhos como os seus espreitassem o céu onde habita o Deus Santo. Enquanto isso, o penitente publicano seguia golpeando seu peito. O original não diz que tivesse batido no peito uma vez apenas, mas que se golpeava seguidamente. Era ato contínuo. Parecia dizer: ó, este coração perverso! E o golpearia novamente. E de novo. Expressava seu intenso pesar por meio de seu gesto comum no Oriente, pois não via de que outra forma poderia declarar sua tristeza. Seu coração havia pecado e ele o golpeava. Seus olhos o desviaram e ele os fez olhar para baixo, para a terra. E como ele mesmo havia pecado ao viver afastado de Deus, baniu-se para longe da presença manifesta. Cada um de seus gestos e postura é significativo, no entanto, todos vieram espontaneamente. Não tinha um livro com orientação sobre como se comportar na casa de Deus, mas sua sinceridade o guiou. Se quiserem saber como se comportar como penitentes, sejam penitentes. As melhores regras de adoração são aquelas que estão escritas nos corações abatidos. Ouvi de um pastor de quem se disse chorar nas horas erradas de seus sermões, e depois descobriu-se que ele escrevia na margem de seu manuscrito: chorar aqui. Sua plateia não conseguia entender a razão para seu choro artificial. Deve ter produzido um efeito engraçado. Na religião, tudo o que é artificial é ridículo, ou pior, mas a graça no coração é o melhor mestre de cerimônias. Aquele que ora corretamente com seu coração não errará muito com seus pés, mãos e cabeça. Se você sabe como se aproximar de Deus, confesse-se pecador. Depois, tome seu verdadeiro lugar diante do Deus da verdade. Lance-se à divina misericórdia e, assim, coloque Deus em sua real posição, como seu juiz e senhor. Observe que esse homem, mesmo sob o peso da consciência de pecado, foi levado ao lugar certo, pois foi diretamente a Deus. Um senso de pecado sem a fé nos afasta de Deus, mas quando acompanhado de fé, imediatamente nos atrai ao Senhor. Ele achegou-se somente a Deus. Sentiu que não traria benefício algum confessar suas faltas a um mortal ou buscar por absolvição por parte do homem. Não recorreu ao sacerdote do templo, mas ao Deus do templo. Não pediu para conversar com um homem bom e instruído, o fariseu, que estava no mesmo solo que ele. Sua sala de inquisição era o secreto de sua própria alma, e inquiriu do Senhor. Correu diretamente para Deus, o único capaz de ajudá-lo, e quando abriu sua boca, foi para dizer: ó Deus, se propício a mim, pecador. Isso é o que você deve fazer, meu querido ouvinte. Se quiser ser salvo, deve ir imediatamente a Deus em Cristo Jesus. Esqueça tudo mais e diga, como o pródigo retornado: levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Ninguém, exceto Deus, pode nos ajudar em nosso estado decaído. Nenhuma misericórdia além da divina pode servir a nosso retorno. E ninguém pode nos dar essa misericórdia a não ser o Deus de misericórdia. Que cada pecador destruído venha a seu Deus, contra quem ele cometeu ofensas. O publicano não olhou ao redor para seus companheiros de adoração. Estava absorvido demais no próprio pesar de seu coração. Especialmente digno de nota é que ele não emitiu qualquer observação sobre o fariseu. Não denunciou o pecado, ou a hipocrisia, ou a dureza de coração do confessor, que tão ofensivamente o menosprezava.
Não retribuiu o desdém com desdém, como todos nos apressamos a fazer. Não, tratou apenas com o Senhor na profunda sinceridade de seu próprio coração e foi corrigido. Meu ouvinte, quando você fará o mesmo? Quando cessará de censurar os outros e reservará sua severidade para si mesmo, suas observações críticas à sua própria conduta? Quando ele veio a Deus, foi em plena confissão de pecado. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Seus olhos e mãos uniram-se a seus lábios no reconhecimento de suas iniquidades. Sua oração estava umidificada com o orvalho do arrependimento. Derramou seu coração diante de Deus de maneira mais liberal e simples. Sua oração veio da mesma fonte que a do pródigo, quando este disse: Pai, pequei. E que a de Davi, quando afirmou: Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Essa é a melhor oração que parte do coração mais humilde. Depois, apelou somente à graça. Isso foi sábio. Veja como ele foi corretamente orientado. O que ele tinha a ver com a justiça, já que ela poderia apenas o condenar e destruir? Como uma espada desembainhada, ela ameaça se encravar em meu coração. Como posso apelar à justiça? Não se poderia recorrer nem ao poder ou à sabedoria, ou a qualquer outra qualidade do grande Deus. Apenas a misericórdia estendeu suas asas. A oração, ó Deus, sê propício a mim, pecador, é a única que pode ser proferida por aquele que é imensamente culpado. Se por toda a sua vida vocês têm menosprezado seu Salvador, tudo o que podem fazer agora é lançarem-se à misericórdia divina. O original grego nos permite ver que esse homem tinha consciência da propiciação. Não estou dizendo que ele entendia completamente a doutrina da expiação. No entanto, sua oração foi: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Havia contemplado o Cordeiro da manhã e da noite e ouvira da oferta pelo pecado. Embora pudesse não saber tudo sobre expiação, reparação e substituição, ainda assim, seus olhos se voltaram para tudo o que ele conhecia. Ó Deus, sê propício a mim, aceita o sacrifício e perdoa-me. Se você conhece seu pecado, será sábio implorar a propiciação que Deus estabeleceu para o pecado humano. Que o Espírito de Deus o constranja a confiar em Jesus agora mesmo. O novo ano está passando rápido, o segundo mês está escorregando debaixo de nossos pés. Quantos meses você tem adiante, pecador culpado, para vir e implorar a misericórdia de Deus, o infinitamente gracioso? Grande Deus, que este seja o grande dia de teu poder. Número 4. Agora encerro com meu último ponto, que é a confissão da pecaminosidade, acompanhada pela fé, é o caminho para a paz. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Foi a oração. Mas qual foi a resposta? Ouçam isto. Este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Permitam-me esboçar o progresso desse homem em poucas palavras. Ele veio a Deus somente como pecador, puramente como pecador. Observe que ele não disse: Deus, sê propício a mim, pecador penitente. Ele o era, mas não alegou sua penitência. E se você alguma vez já esteve tão penitente e convicto do pecado, não o mencione como um argumento, para que não seja acusado de autojustiça. Venha como está, como pecador e nada mais. Mostre suas feridas. Traga sua pobreza espiritual diante de Deus e não sua suposta riqueza. Se possuir 1 centavo apenas, livre-se dele. A perfeita pobreza o liberará da falência.
Se você tiver uma migalha mofada no armário da autojustiça, nenhum pão do céu será seu. Você deve ser um nada e um ninguém se quiser que Deus seja seu tudo em todos. Esse homem não clama: Deus, sê propício a mim, penitente. Mas, sê propício a mim, pecador. Nem ao menos diz: Deus, sê propício a mim, um pecador reformado. Não tenho dúvidas de que ele foi reformado e abandonou seus maus caminhos. Porém, não alega a reforma, pois esta não apagará sua pecaminosidade. Portanto, não fale como se ela pudesse fazê-lo. Aquilo que você virá a ser não trará expiação sobre aquilo que você é. Assim, venha simplesmente como pecador, não como um pecador transformado e melhorado. Não venha porque é lavado, mas para ser lavado. O publicano não asseverou: Deus, se propício a mim, um pecador que ora. Ele estava orando, mas não o menciona como uma reivindicação porque considerava pouco suas próprias orações. Não aleguem suas orações. No entanto, podem alegar seu pecado. Deus sabe que suas orações têm pecado em si. Bem, homem, suas próprias lágrimas de arrependimento precisam de lavagem. Quando suas súplicas são mais sinceras, o que são elas, senão gemidos de uma criatura condenada que não pode dar uma única razão pela qual não deveria ser executada? Sinta e assuma que merece condenação e venha a Deus como pecador. Lance fora sua finesse sem valor, quero dizer, seus trapos de imundícia. Não se engane com as ervas daninhas de seu próprio arrependimento, menos ainda nas folhas de figueira de suas próprias resoluções. Mas venha a Deus em Cristo Jesus, em toda a crueza de seu pecado, e a misericórdia eterna cobrirá tanto você quanto seus pecados. A seguir, perceba que esse homem não fez nada além de apelar à misericórdia, pois disse: Deus, sê propício a mim. Não tentou se justificar dizendo: Senhor, não consegui evitar. Senhor, não sou pior do que outros publicanos. Senhor, eu era um funcionário público e só fiz o que todos os coletores de impostos fazem. Não, não. Ele é muito honesto para forjar desculpas. É pecador e o assume. Se o Senhor tivesse que condená-lo por causa de sua boca e enviá-lo para o inferno, ele não poderia o evitar. Seu pecado é muito evidente para ser negado. Ele coloca sua cabeça no bloco de pedra e humildemente implora: Deus, se propício a mim, pecador. Esse publicano também não oferece qualquer promessa de correções futuras como forma de compensação. Não diz: Senhor, sê misericordioso pelo passado e eu serei melhor no futuro. Nada desse tipo. Sê propício a mim, pecador. É sua única solicitação. Assim eu gostaria que vocês clamassem: Ó Deus, sê propício a mim, embora eu esteja, agora mesmo, condenado e mereça ser irremediavelmente considerado culpado por tua justiça. Ainda assim, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim agora. Essa é a forma de orar, e se orar assim, Deus o ouvirá. O publicano não se oferece para pagar nada. Não propõe qualquer forma de resgate autopago, não apresenta a Deus suas lágrimas, sua abstinência, sua abnegação, sua generosidade à igreja, sua liberalidade com o pobre ou qualquer coisa, mas simplesmente implora ao Senhor que seja propício e misericordioso a ele, por causa do grande sacrifício. Ah, que todos vocês orassem desse modo. Agora desejo animar seu coração ao observar que esse homem, por meio de sua oração e de sua confissão de pecado, experimentou um notável grau de aceitação.
Ele chegara ao templo condenado, mas desceu justificado para sua casa. Uma mudança completa, uma mudança repentina, uma alegre transformação aconteceu nele. O coração pesado e o olhar baixo foram trocados por um coração alegre e uma visão de esperança. Entrou no templo em tremor e foi embora em regozijo. Tenho certeza de que sua esposa percebeu a diferença. O que acontecera a ele? As crianças também começaram a observá-lo. Esse pobre pai costumava se sentar sozinho, um homem pesaroso à vista, mas de repente ele está tão feliz que até entoa os últimos cânticos de Davi, que estão no final do livro dos Salmos. A diferença é muito marcante. Antes do jantar, diz: Filhos, devemos agradecer a Deus antes de comermos esta refeição. Reúnem-se ao redor e se encantam com a face alegre do querido pai, enquanto ele bendiz ao Deus de Israel. Ele diz a seus amigos: Irmãos, estou consolado. Deus teve misericórdia de mim. Fui ao templo culpado, mas retornei justificado. Meus pecados foram todos perdoados. Deus aceitou a propiciação por mim. Quanto bem pôde vir de tal alegre testemunho! Essa foi uma mudança repentina, não foi? Ocorreu num momento. O processo do avivamento espiritual não é questão de horas, mas sim de apenas um segundo. Os elementos que o conduziram a isso e que resultaram disso são longos, mas a recepção da vida precisa ser instantânea. Não é em todo o caso que você poderá visualizar essa fração de segundos, mas a passagem da morte para a vida deve ser instantânea. Precisa haver um momento no qual o homem está morto e outro em que ele está vivo. Garanto a vocês, inicialmente a vida ainda seria débil, mesmo assim. Deve haver um momento em que ela não existia e, de novo, deve haver outro em que ela começa. Não pode haver condição intermediária entre o morto e o vivo, mas um homem pode não saber quando a transformação ocorreu. Se você estivesse indo à cidade do Cabo, precisaria cruzar a linha do Equador na calada da noite e não saberia nada sobre ele. Contudo, o cruzaria mesmo assim. Alguns marinheiros inexperientes pensam que veriam uma linha azul ao longo das ondas, mas ela não é perceptível, embora verdadeiramente esteja lá. A linha do Equador é tão real como se pudéssemos ver um cinturão dourado ao redor do globo terrestre. Queridos amigos, eu gostaria que vocês cruzassem a linha nesta manhã. Oh, que possam sair desta casa dizendo: Glória, glória, aleluia. Deus teve misericórdia de mim, embora sinta esta manhã que não daria um vintém por sua vida. Mesmo assim, se vier a Deus por meio de Jesus Cristo, irá para casa louvando a Deus, não apenas por estar vivo, mas porque viverá para sempre feliz em seu amor. Ainda mais, esse homem foi para casa com um testemunho que, oro, todos possamos ter, justificado diante de Deus. Mas você acrescenta: como sei que ele foi justificado? Ouça estas palavras. Nosso bendito Senhor assevera: Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado. Eu lhes digo, Jesus, nosso Senhor, pode dizer. Ao ser ouvido, ele fala. Fala-o a Deus e aos santos anjos e diz ao próprio homem, o homem que clama de coração: Deus, se propício a mim, pecador, é justificado. Quando esse homem se levantou e confessou seus pecados e lançou-se totalmente à misericórdia divina, foi aliviado para que pudesse ir para casa justificado. Todos vamos voltar às nossas casas.
que possamos ir justificados. Você irá para a casa, eu gostaria que fosse para o lar de Deus, que é o verdadeiro lar da alma. O publicano voltou para casa justificado. E por que não deveríamos fazer o mesmo? Talvez, meu ouvinte, você nunca tenha vindo a este tabernáculo anteriormente. Possivelmente, meu amigo, você é daqueles cavalheiros que passa as manhãs de domingo em mangas de camisa, em casa, lendo os jornais semanais. Chegou aqui nesta manhã bem por acaso. Bendito seja Deus. Espero que você volte para casa justificado. O Senhor o concede. Talvez sempre venha aqui e tenha ocupado um assento desde que o tabernáculo foi construído, e mesmo assim jamais encontrou misericórdia. Oh, que possa encontrá-la nesta manhã. Vamos buscar essa bênção. Venham comigo a Jesus. Irei à frente, orarei, para que digam comigo nesta manhã: Deus, sê propício a mim, pecador. Descansem na grande propiciação. Creiam no sangue expiatório de Jesus. Lancem-se ao amor do Salvador e voltarão para suas casas justificados. É apenas uma cabana? É menos que isso. Uma edícula nos fundos, 3 lances de escada acima. Você é muito pobre e está desempregado por muito tempo? Não importa. Deus sabe de tudo. Busque a sua face. Será um domingo feliz para você se neste dia iniciar uma vida de fé em Jesus. Terá alegria, paz e felicidade se buscar e encontrar a misericórdia do grande Pai. Creio que o vejo marchando para casa, tendo deixado seu fardo para trás e envolvido nas canções de louvor ao nosso Deus. Que assim o seja. Amém e amém. Este sermão foi pregado no Tabernáculo Metropolitano em Newington, na manhã de 20 de fevereiro de 1887. Fim do livro. Obrigada por ouvir até aqui. Se você não é inscrito ainda, considere se inscrever, curtir, compartilhar com alguém que possa ser abençoado também. Obrigada. Deus te abençoe.